Oi, gente, boa tarde. Eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Eu vou apresentar a nossa primeira palestrante. É a Ana Carolina. Ela foi da turma 46 da nossa faculdade e permaneceu na IF durante o seu período na faculdade. Ela foi Léo no segundo ano e secretaria no terceiro. Terminou a facu e ficou um ano no Exército e hoje ela é residente de clínica médica na nossa faculdade. Bem-vinda, Ana, e obrigada pela disponibilidade. A gente está muito ansioso com a sua palestra. Oi, gente. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Esse negócio de palestrante é novo para mim. É, Queria agradecer primeiro o convite. Muito feliz de poder participar da campanha. A IF significou muito para mim durante os anos na faculdade. Também eu queria falar que eu fiz uma palestra meio para todo mundo, assim, não focando muito em cada ano da faculdade. Então, tem uma hora que eu vou falar umas coisas que talvez sejam um pouco específicas para quem está no começo da faculdade, mas também talvez tenha gente que acha que é muito superficial. Então, depois eu deixei para abrir para dúvidas, e aí quem quiser conversar e tirar as dúvidas específicas pode falar, tá bom? Eu fiz uma apresentação, dá para colocar? Como que funciona? Eu mandei para... Foi Pode para... apresentar, acho que está né? indo. Acho que já foi, Ana. Ah, tá aparecendo para vocês? Tá. Ah, agora foi. Eu coloquei medicina nas Forças Armadas, mas a minha experiência maior foi com o Exército, tá? Então, eu vou falar um pouquinho geral no começo, depois eu vou especificar mais do Exército. Pode passar. Como que funciona, né, as Forças Armadas no Brasil? A gente tem o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Os três precisam de médicos, né? Sejam eles generalistas, que é quando a gente termina a faculdade, sejam especialistas. E cada um deles, no final de cada ano, abre um concurso para a entrada de médicos, né? Então, assim, como que funciona na nossa faculdade? Não, nem todas as faculdades são... as Forças Armadas vêm até a gente, né? Mas na nossa faculdade eles vêm. Tem faculdades que são credenciadas, e aí eles vêm, fazem uma palestra, não necessariamente é o Exército, mas na nossa faculdade é o Exército. Então, lá para metade do sexto ano, eles vêm, explicam como é, ou a gente vai lá no Ibirapuera, eles fazem uma apresentação geral, e no final do ano tem uma prova, né? Mas, assim, a prova, ela é unificada, então ela é para todas as forças, então não importa para qual lugar você queira ir, é a mesma prova, tá? E o médico é voluntário? Depende. Em situação de paz, que é a situação que a gente está agora, o médico é voluntário. Mas em situação de guerra, por exemplo, se o Brasil tivesse em guerra hoje, todos os médicos formados, por lei, precisam servir ao país, tá? Precisam participar das Forças Armadas. Para os homens, diferente das mulheres, é obrigatório fazer a prova, tá? Quem é da nossa faculdade, os meninos precisam fazer a prova. As meninas não precisam. Mas eu sou homem, eu não quero servir de jeito nenhum. Tudo bem, não tem problema, mas você precisa fazer, como se fosse quando você tiver 18 anos, que tinha que ir lá, se apresentar, tudo, é a mesma coisa, você tem que fazer prova, passar por todas as etapas, e no último dia você fala, não, eu não sou voluntário, se tiver fechado o número de vagas, tudo bem, você segue sua vida normal. Se não tiver fechado as vagas, você pode ser obrigado a servir, tá? Mas isso é muito raro de acontecer, eu não conheci ninguém que foi obrigado, as vagas sempre fecham muito antes, tá bom? Pode passar. Então, como que a gente ingressa, né? Em São Paulo é pela prova, tá? Precisa fazer uma prova, que é uma prova de conhecimentos gerais, como se fosse uma prova de residência, então vai cair tudo, vai cair clínica, cirurgia, GO, atenção primária, tudo. É uma prova feita por eles mesmos, então o conteúdo é um pouco diferente do que a prova da residência. Mas assim, não é uma prova difícil, tá? Não vão achando que vocês vão fazer, o dia da prova vai ser como se fosse a prova da residência, não, é um pouco mais fácil, tá? Ou é voluntário, né? Mas assim, aqui em São Paulo é por prova. Eu sei que tem estados que eles precisam muito de médico,
Então, se você for voluntário, você nem precisa fazer prova. Então, você já começa a servir assim que você se inscrever, né? Como se fosse um trabalho mesmo. Mas aqui é por concurso público, tá? E tem dois tipos, dois modos de você entrar, né? Você pode ser temporário ou de carreira. O temporário é o que eu fui, que é um médico que pode ficar até 8 anos nas Forças Armadas. Isso para todas as forças, tá? Ele entra por prova, fica 8 anos servindo, no 8º ano ele é obrigado a sair. Mas se ele quiser sair a partir do 1º ano, ele também pode. Na verdade, a partir de 6 meses a gente já pode pedir baixa. Mas, por exemplo, eu sou temporária, saí com o 1º ano. Se eu quiser retornar depois da residência, eu posso, só que continua contando aquele período. Então, eu vou ter, por exemplo, mais 7 anos, entendeu? Não pode passar de 8 anos o temporário. Acabou o tempo do temporário, ele precisa necessariamente ir embora. O médico de carreira é um pouco diferente, é um médico que quer seguir a carreira militar. Então, ele vai acabar a faculdade e vai prestar a prova da escola, por exemplo, sobre o Exército, da Escola de Saúde do Exército. Ou, se for da Aeronáutica, da Escola da Aeronáutica, enfim. Cada força tem a sua escola preparatória para médicos de carreira. Então, como que funciona do Exército? É uma escola de saúde, então você fica 9 meses no Rio de Janeiro, ela é sediada no Rio de Janeiro, e lá você vai ficar nesses 9 meses aprendendo tudo que a gente aprende no EAS, que eu já vou explicar, só que prolongado. Então, você vai aprender como que é para ser um médico de carreira, o que você precisa fazer, é um treinamento intensivo de 9 meses. Saindo desse treinamento, você vira de carreira, ou seja, você só vai sair do exército ou da força quando você se aposentar realmente, entendeu? Com 50, 60 anos. Então, você vai seguir uma carreira militar. Para seguir carreira, por exemplo, meu sonho é ser de carreira. Você pode ser generalista, então eu posso prestar escola de saúde hoje, se eu quiser. Vocês, quando se formarem, já podem prestar e vocês entram como generalistas. Ou especialistas, vocês podem terminar, fazer uma residência e depois prestar a prova para a escola, tá bom? E como que funciona, né? Se eu quiser ser generalista, entrar como generalista, como... aqui tá temporário, na verdade é de carreira, tá? Agora tô falando do de carreira. Você tem que... Pode entrar como generalista, só que no meio do... Acabou sua formação na escola, eu sempre quis fazer uma residência, sei lá, de clínica. Você pode, dentro da força, já se especializar, entendeu? Fazer uma residência dentro, só que aí você vai passar pelos hospitais vinculados ao Exército, à Aeronáutica, enfim. Ou seja, eles têm programas de residência também, se você quiser sair com uma especialidade dentro do Exército, tá? Ou da força que você tiver. E temporário, eu entrei como generalista, mas existem provas para especialistas também. Então, por exemplo, eu sou cirurgia plástica, eu quero ir para o Exército. Mesma coisa, eu vou fazer uma prova, só que aí eu vou competir só com o pessoal que é cirurgião plástico, e aí a gente entra e pode ficar 8 anos também, tá bom? Temporário sempre 8 anos. E como que funciona para eu escolher minha vaga, né? Todos os temporários precisam participar de um leilão. Como eu falei, a prova é para as 3 forças, né? Exército, Força Aérea e Marinha. Cada dia do leilão é uma força. Então, por exemplo, sempre começa com o Exército, acho que o segundo dia é Aeronáutica, depois Marinha, e depois, no último dia, é para os que não, por exemplo, os homens que não querem servir, eles vão lá no último dia para pegar os documentos. Então, por exemplo, o primeiro dia é só Exército. Vai para lá quem que só quer Exército, ou se você quiser ir todos os dias, você pode ir todos os dias, tá? É uma classificação, então, assim, não tem nota de corte à prova, por exemplo, você tem que tirar 70 para poder pegar uma vaga, não. Não tem, a classificação é entre as pessoas que estão prestando, tá? E uma coisa que eu não falei da prova, que eu esqueci, é que a prova é prestada para o estado que você está. Então, por exemplo, essa prova que eu fiz ano retrasado, valia para São Paulo. Para São Paulo, estado de São Paulo, entendeu? Se eu, por exemplo, eu tenho familiar no Rio de Janeiro, eu terminei a faculdade, eu quero voltar para morar no Rio, eu tenho que prestar outra prova, porque eu vou estar competindo com as pessoas que
que estão no Rio de Janeiro, entendeu? E aí tem que se informar certinho lá no site, porque você tem que fazer a prova em outro lugar, tá bom? Então é só ficar atento a isso, que quando você faz a prova, você faz para aquele estado. E no dia do leilão, você chega lá, já saiu a nota da sua prova, você sabe mais ou menos qual é a sua classificação, mas ela varia bastante, porque, como eu falei, como são 3 dias, depende do número de pessoas que vai para o dia, né? Então, às vezes, eu chego lá, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, eu fiquei em, acho que 295 na prova, tá? No dia do meu leilão, eu estava em 80. Então, assim, mudou muito minha classificação, entendeu? Porque é pelas pessoas que vão. Muitos meninos prestam obrigados à prova, né? Então, assim, tem que prestar. Então, isso muda muito. Tem gente que só quer aeronáutica, por exemplo. Então, ele nem vai no dia do exército. Então, sua classificação desce, entendeu? Então, varia muito, assim. No leilão, eles colocam todas as vagas no painel. Eu aconselho todo mundo que, não sei se tem alguém do 6º ano aqui assistindo, mas todo mundo que vai já para o leilão já tem na cabeça os lugares que você quer ir, tá? Porque assim, lá é muito rápido, é muita gente. Se você não souber qual é a dinâmica de cada lugar que está no telão, você vai ficar muito perdido, assim, porque você vai ser chamado, vai ter aquelas vagas, é chamado por ordem, né? E você vai falar, eu quero tal vaga, aí você pega a vaga. Acabou aquela vaga, eles tiram do telão, então se você tá embaixo, né, porque é um palquinho, você fica só vendo as vagas saindo, assim. Então é bom você já ter uma lista, eu quero esse lugar, esse lugar, esse lugar. Se for saindo, você já vai pensando na sua outra opção, tá bom? Pode passar. Como que funciona agora? Eu vou falar do Exército, tá? Que é a minha experiência. Eu sei que na aeronáutica também é parecido, tá bom? Mas como que funciona no Exército? A gente tem a opção de servir basicamente em 2 lugares, que é em hospital, né? Como, por exemplo, a HMASP, ou em quartéis e batalhões. No meu caso, eu servi num batalhão, eu servi no 4º BIL, que é um quartel de Osasco, e minhas amigas serviram em Barueri. Eu também vi uma amiga que serviu no HMASP, então, assim, eu sei mais ou menos como funciona um pouco de cada lugar, tá? Como que é a carga horária? Varia muito do lugar que você tá. Por exemplo, em hospital, eles trabalham em esquema plantão. Então, são 24 horas, geralmente, de os plantões, você dá 2 a 3 por semana, e é isso a sua carga horária, tá? Como eu estava num batalhão, minha carga horária era das 8 da manhã às 5 da tarde, né? Horário comercial. E às vezes eu extrapolava um pouco, eu tinha que chegar um pouco mais cedo, às vezes ficava até mais tarde, dependendo das atividades que estavam acontecendo no batalhão. E isso varia muito, por exemplo, no meu batalhão a gente era em 2 médicos, tinha dia que não tinha necessidade de 2 médicos, então a gente tinha um médico só, então tinha day off, entendeu? Tem batalhão que não, que eles querem os médicos lá sempre, todos os dias, então não tem day off. Então, assim, por isso que eu também falo para quando você vai escolher um lugar, você já saber conversar com o médico do ano anterior para ter uma noção de como funciona, porque às vezes você quer, não sei, trabalhar fora em outro lugar, você quer, enfim. Às vezes sua rotina não bate com a rotina do lugar que você vai, entendeu? Então, às vezes, compensa você conversar para ter uma ideia de como funciona. E existe escala de serviço e sobreaviso, tá? Estou falando agora em relação aos quartéis. O que é o serviço? O meu quartel, ele tinha na região o Arsenal de Guerra, que era um quartel que tinha um posto médico, tá? Esse posto médico é como se fosse um pronto-socorro que atendia as intercorrências de baixa complexidade. Então, todo dia tinha um médico daquela guarnição, que era Osasco e Barueri, de plantão de 24 horas. Então, no mês, eu tinha, além de ir para o quartel, eu tinha 2 a 3 dias no mês que eu precisava fazer um plantão de 24 horas, tá bom? E aí era tranquilo em relação à complexidade, mas existia esse serviço, tá? No interior, Caçapava, Pirassununga, essas coisas, não existem esses postos de atendimento, né? Então, os médicos não tiram serviço, mas eles ficam de sobreaviso. Então, você fica na sua casa, aí, não sei, às vezes sábado alguém passa mal, eles te ligam e você tem que ir até o lugar para socorrer a pessoa, tá bom? Às vezes voltar no seu quartel, porque tem alguém lá passando mal. Então, existe essa escala de sobreaviso também entre os médicos.
como sempre é mais de um médico, né? Sempre ou aquele médico vai estar de sobreaviso, entendeu? Você vai revezar com os outros. Mas ainda existe isso de como se fosse um plantão mesmo, ou você fica de sobreaviso na sua casa, ou você fica lá no lugar, tá bom? Pode passar. E como que são as atividades do Exército, né? Falando em relação a todas as forças, elas têm um período de formação. Então, o Exército, a gente entra em fevereiro. Então, assim, o leilão é última semana de janeiro, fevereiro você já começa. As Forças Armadas, a Força Aérea, acho que a Marinha também, começa em março. Então, você ainda tem um mesinho de fevereiro, assim, de férias antes de começar. E tem um período de formação, que é composto por 45 dias. Isso acontece em todas as forças, tá? Que é o EAS, que é Estágio de Adaptação ao Serviço, que são 45 dias que você fica no seu quartel, não precisa dormir lá, tá bom? Você volta para sua casa normal. Você já recebe o seu salário, então já é o seu emprego, tá? E você fica sendo treinado, né? Você vai aprender o básico, assim. Como colocar a farda, do que é composto a farda, como marchar, quem são seus superiores, vai aprender a atirar, vai fazer exercício físico. São 45 dias de treinamento mesmo, tá? Para você entender o que você vai fazer lá, porque assim, depois do IAS, eles separam, né? Cada médico já vai para o seu quartel, para o seu hospital. Então, esse é um período que está todo mundo junto, né? Todos os médicos juntos, que são treinados, e acabou os 45 dias, cada um vai para o lugar que vai realmente trabalhar. Esses 45 dias é uma parte muito legal da experiência do Exército, porque você acaba fazendo amizade com os médicos que vão para todos os lugares, né? E no final tem um campo básico. Como que funciona esse campo básico? São 3 dias que você vai, né, com a mochila, com as coisas do campo, vai para um local e aí a gente tem atividades lá. Então a gente não volta para casa, né? A gente acampa lá, tem atividades de primeiros socorros, orientação noturna, enfim, são 3 dias intensos de treinamento. Acabou esse campo básico, acabou o EAS, basicamente. Aí você já está formado, e tem uma formatura, enfim. Esse ano, por causa do Covid, né? Ano passado eu estava começando, mas esse ano o EAS foi separado. Então, cada quartel formou seu próprio médico. Então, foi um pouco diferente. Mas, geralmente, é todos os médicos juntos, tá bom? E todas as forças têm o EAS, né? Todas as forças, por 45 dias, formam os seus médicos. E não só médicos, tá? Todos os oficiais temporários. Então, por exemplo, na minha turma tinha uma dentista, tinha uma farmacêutica. Então, assim, são os temporários da saúde que são formados no EAS, tá? E quais são as atividades do hospital? Depende, né, do HMASP. Depende de onde você for escalado. Você pode ficar na porta, no pronto-socorro, você pode ficar na enfermaria, ou você pode fazer serviço de auditoria, né, que é, enfim, ver os exames, autorizar procedimentos, enfim, uma parte mais administrativa, né? Você escolhe onde você quer ir? Depende. Tem lugar que é pela nota do EAS, o EAS ele faz uma mini classificação, e aí vocês decidem onde cada um quer ficar, pela classificação, ou às vezes você já tem experiência em um lugar, e sei lá, eu quero muito fazer auditoria, aí você vai e faz auditoria, enfim. Tudo é conversável, ou às vezes você tem que ir para onde te colocam mesmo, tá? No quartel, como que funciona? Que é mais do que eu vivi. É basicamente apoiar as atividades internas, tá bom? Toda atividade que tem algum risco precisa ter equipe médica e ambulância. Então, eles vão fazer um treinamento na piscina, precisa ter um médico, precisa ter lá a ambulância toda equipada, vão fazer rapel, precisa ter ambulância, atividade de tiro, precisa ter um médico com ambulância. Assim, nunca acontece nada, né? Porque é muito seguro, né? Tem todas as etapas de segurança, enfim, mas precisa ter caso aconteça alguma coisa. Então, por isso que às vezes a maioria dos quartéis são 2 médicos, né? Porque enquanto um fica lá na enfermaria, o outro vai apoiar as atividades. Como que funcionam os atendimentos, né? Os atendimentos é como se fosse uma UBS mesmo, você tem prontuário de todas as pessoas que trabalham naquele quartel,
E aí são atendimentos de urgência e emergência, ou seja, alguém cortou a mão, alguém está vomitando, alguém está com muita dor de cabeça, aí eles vão. E tem os atendimentos de rotina, né? A cada ano você tem que pedir alguns exames, você tem que, se a pessoa tem algum fator de risco, enfim, algum problema de saúde. Parece muito uma UBS mesmo, mas só a parte adulta, né? A parte da família, criança, você não atende. Você atende as pessoas que trabalham naquele lugar, tá? Então, por exemplo, não atendi gestante. A gestante fazia o pré-natal com o médico dela, entendeu? É mais um atendimento do dia a dia. E também a gente apoiava os campos, que são as atividades que eu falei que a gente faz no campo básico. Durante o ano tem várias, tá? Quem faz são os próprios militares do quartel. Então, sempre tem que ir equipe médica para apoiar caso aconteça alguma coisa, tá bom? Pode passar. Agora, eu escrevi aqui quais são as vantagens que, ao meu ver, eu vejo de alguém ir para o exército assim que acabar a faculdade, tá? Primeiro, que é conhecer uma nova maneira de fazer a medicina, porque a gente na faculdade é muito treinado, né? Que a gente tem que fazer a faculdade, acabou a faculdade, a gente tem que fazer a residência, acabou a residência, a gente tem que trabalhar no hospital e ter seu consultório. Basicamente isso que a gente aprende, né? Quando você vai para as Forças Armadas, você vê que não é bem assim, que tem muitas opções de como você fazer a medicina, né? Por exemplo, eu fiz uma medicina basicamente de campo, porque foi para um quartel que ficava muito tempo fora do quartel, né? Fazendo as atividades de campo. Então, como que é atender uma pessoa que se cortou no meio da mata, entendeu? Como que é fazer um soro, a gente só tem uma ambulância e tem essas medicações, e a gente está no meio de um lugar que não tem como levar para um hospital tão rápido, sabe? É uma medicina diferente do que a gente está. Você não vai ter, por exemplo, mesmo no postinho que a gente estava, né? A gente não tinha raio-x e tomo de tórax, que a gente aprende. A gente vai, o paciente está com tal coisa, a gente pede tal exame, enfim, você não tem aquilo, entendeu? Como você vai tratar o paciente sem ter aquelas coisas? Então, foi, para mim, uma experiência muito boa por causa disso, assim. Eu consegui atuar como médica em áreas que eu achava que eu não ia conseguir, né? Que não ia ter essa oportunidade. Qual que é a outra vantagem que eu vejo? Se você, por exemplo, não quer fazer uma medicina, não quer fazer uma residência, desculpa, mas quer ficar no exército, você pode ser de carreira, então você fica a vida inteira no exército, você já tem a sua carreira inteira médica feita, só por ser de carreira, né? E se você quiser se especializar dentro da força, enfim, você pode. Ou se você é temporário, você já tem 8 anos de emprego garantido. Eu poderia ter ficado 8 anos no exército se eu quisesse, entendeu? Então, assim, é um emprego estável, que paga bem, relacionado, comparando aos outros lugares, e de baixa complexidade, se você for pensar, né? Então, assim, essa é uma vantagem também que eu vejo. Qual é a outra vantagem? Trancar a residência por 1 ano. Se você passou nas Forças Armadas, você ir na residência, você pode trancar sua residência e ir para as Forças Armadas, que é o que eu fiz. Depois de 1 ano, você volta e tem a sua vaga garantida, né? Isso é bom porque você pode rodar a lista, né? Ajudar alguém a entrar. Então, na faculdade tem muito isso. E é bom porque você pode trabalhar 1 ano. Você quebra um pouco aquela rotina de faculdade, hospital, que a gente fica 6 anos só nisso. E, ao mesmo tempo, você vai aprender uma coisa nova, entendeu? Então, eu acho que vale muito a pena. E aí, o pessoal do 6º ano passado, sempre me mandava uma mensagem, né? Porque a época da prova do exército é junto com a época da prova da residência, e todo mundo falava, e se eu não passar na residência, vale a pena eu ir para o exército, né? A minha resposta é, depende. Depende do que você quer. Se você não passou na residência e você quer ganhar dinheiro, eu acho que, assim, não vale a pena. Por quê? Eu tenho amigos que não passaram, trabalharam em UBS, deram plantão e tiravam, assim, o dobro, o triplo do que eu trabalhava, entendeu? De dinheiro que eu conseguia no mês. Então, assim, se você quer só a parte financeira, eu acho que não vale a pena. Se for pela experiência, com certeza vale, ao meu ver, tá? Vocês podem conversar com pessoas que foram para outros lugares e não concordem, né? Mas, ao meu ver, vale a pena. Porque, assim, você vai, como eu falei, ver uma medicina que a gente nunca teve oportunidade de ver antes, você vai quebrar esse ciclo de todo dia acordar cedo e ir para o hospital e trabalhar, enfim, você vai ter muito, muito tempo para você mesmo, tá?
E tem lugares que não são tão puxados, né, a rotina. O lugar que eu fui era um pouco puxado, mas por causa dessas atividades externas, mas tem lugares que, por exemplo, se eu quisesse ir para um lugar mais tranquilo, eu poderia ter ido, e aí eu conseguiria, sei lá, ir só 3 vezes na semana para o trabalho, para o exército, dar plantão fora, enfim. Então, eu acho que realmente vale a pena, tá? E, como eu disse, tem gente esse ano que foi, que é uma amiga minha que está no exército, e ela não passou nas ela não passou na residência, tá? E ela quer uma residência concorrida. E aí, o que eu conversei com ela? Eu sentei com ela e falei, vamos ver aqui a lista dos lugares, qual lugar é bom para você ir, para você ter tanto essa experiência nova, quanto conseguir estudar. E aí a gente viu um lugar que ela conseguiu acabar indo para esse lugar por causa da nota dela, entendeu? Por isso também que é muito importante você falar com alguém que já esteja no exército, entendeu? Ou na aeronáutica, ou na marinha, enfim, para você saber onde ir. Às vezes você quer muito passar numa residência muito concorrida, então, mas você também quer muito ir para o exército, ou para as Forças Armadas, enfim. Então, vale a pena você ir para um lugar que é mais tranquilo, para você conseguir ter o melhor dos dois mundos, conseguir estudar e, ao mesmo tempo, vivenciar uma experiência nova, tá? Eu coloquei umas fotinhos aqui, só para mostrar, pode passar, como que foi mais ou menos o meu ano. A foto aqui da esquerda foi num estágio de montanha, tá? Que a gente foi apoiar. Então, a gente ia, o pessoal fazia as atividades e eu ficava lá com a equipe médica acampada, esperando alguém passar mal, enfim. Não aconteceu nada, mas assim, foi uma experiência muito legal. A gente foi para a Serra de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte, ficou lá 8 dias. Foi uma experiência que, por exemplo, eu nunca tinha ido para as Serras de Minas Gerais e nunca tinha apoiado uma atividade de montanha. Então, para mim, foi muito, muito legal, assim, uma experiência que eu nunca tinha tido antes, entendeu? Aqui na direita, também a minha foto na frente do helicóptero. Eu consegui andar de helicóptero 3 vezes no Exército, nunca tinha andado, entendeu? Como o meu quartel eles faziam atividades com o helicóptero, a equipe médica sempre tinha que estar junto. Então, eu andei de helicóptero, coisa que eu nunca tinha feito na vida antes, entendeu? Pode passar para outro slide. Aí, aqui, à esquerda, né? A gente comenda ração operacional, que é uma ração que a gente ganha nos campos, que a gente tem que, enfim, cozinhar, né? Aí a gente monta o fogareiro, enfim. E aqui a gente estava acampado nessa estrutura, né? Então a gente estava com as nossas barracas. À direita era eu na minha formatura, quando a gente vira tenente, né? Que tem a espada, enfim, tem toda uma cerimônia. Pode passar. Aí, aqui, acho que esse é o último slide de foto. É a foto da minha equipe, de parte da minha equipe, né, que eu postei, que eu coloquei. A maioria é majoritariamente homem, né, nos quartéis, mas no meu quartel tinha bastante mulher. O que é legal é que, assim, na parte da saúde, né, os soldados que estão lá, eles entram como recrutas, né, como os meninos que com 18 anos têm que servir. E lá dentro eles são divididos, uns vão trabalhar na parte da cozinha, outros na parte administrativa, enfim, e alguns na saúde. Então, assim, a maioria deles é muito legal, porque eles vão trabalhando na saúde, eles vão gostando, então eles vão fazendo um técnico de enfermagem, fazem uma faculdade de enfermagem, psicologia, enfim. Então, você vê as pessoas crescendo lá dentro, sabe? Então, é muito legal isso. E a direita é uma atividade que a gente estava apoiando, então sempre era assim, no meio do mato, as pessoas fazendo as coisas e a gente dentro da ambulância, né? Essa atividade que a gente fez foi uma atividade no Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina, com o exército da Argentina. Então, foi muito legal a integração, a gente conseguiu conhecer as pessoas dos outros países, né, da Argentina, enfim. Foi bem legal essa atividade. Pode passar. Gente, era isso que eu queria falar, mais ou menos, espero que tenha ajudado tanto quem está mais velho na faculdade, né, mais perto de chegar nesse momento, quanto alguém que está começando, porque quando eu estava na faculdade eu também estava totalmente perdida em relação ao exército, no 6º ano que
eu fui correr atrás para tentar descobrir. Eu vi que tem algumas perguntas, né? Vou tentar responder. Mas, assim, se vocês quiserem perguntar também, podem mandar no chat, podem falar. Espero ter ajudado. Se alguém quiser também tirar dúvida no particular, pode falar, tá? Vou começar a ler aqui. Se passar nas Forças Armadas e não passar na residência, pode seguir para as Forças Armadas e durante fazer a prova de residência? Sim, pode. Você pode prestar as provas de residência normal, tá? E isso é uma coisa que, assim, o pessoal tinha muito medo. Ai, mas vou ter que pedir uma liberação para ir fazer a prova. Gente, isso é muito tranquilo, tudo é conversável, entendeu? Tipo, por exemplo, sua prova cai numa sexta é o dia que você trabalha. Você vai falar lá, ó, tem uma prova de residência, tal, eu não vou poder vir, e tudo bem, eles vão chamar outro médico, se tiver alguma atividade, pedir apoio de outro batalhão. Não precisa se preocupar com isso, tá bom? E você pode, se você quiser ficar os 8 anos, e os 8 anos ficar prestando prova, você pode também, tá? Não tem problema com isso, não. Boa tarde, como é o processo para sair das Forças Armadas antes de terminar os 8 anos? Tem um período mínimo, uma data fixa? E se você sair para fazer residência dentro desses 8 anos, pode voltar? Sim, então. Como que funciona o meu processo para sair, né? Eu falei no final do ano, né? Me perguntaram se eu iria ficar no segundo ano. Eu falei que não, por causa da residência, né? Que eu tinha que sair. E basicamente foi isso. Não renovei o contrato, entendeu? É assim que funciona para sair. Não tem nenhuma burocracia em relação a isso. O único problema é se você sair no meio do ano. Porque que acontece? A partir de até 6 meses, você é obrigado a ficar. Então, por exemplo, de fevereiro até, acho que é agosto, você tem que ficar no contrato. No contrato está escrito que você não pode sair, tá bom? Se você sair, você está desertando. Então, assim, você tem que ficar por 6 meses obrigatoriamente. Se você sair em agosto e falar, não aguento mais, não é isso que eu queria, quero ir embora, você pode ir, você está no seu direito, entendeu? Mas, assim, primeiro que vai prejudicar muito o funcionamento do lugar que você está, do quartel do hospital, porque eles vão ficar sem médico, e é muito importante. Mas você pode fazer, entendeu? Não tem problema. Já foi feito antes de médico que desistiu, já tem história, porque, enfim, não gostou, queria outra coisa, achava que era uma coisa, era outra. Você pode sair. A única coisa que eles pedem, né, mas também não é obrigado, é avisar um pouco de antecedência. Então, por exemplo, eu já avisei desde que eu entrei que eu tinha minha vaga trancada e que eu não ia ficar em 2021, né? Então, porque eles têm que abrir um processo seletivo para o ano seguinte, né? Tem a prova, tem o leilão. Então, até ter o leilão, eles precisam saber quantas vagas eles vão abrir. Então, por exemplo, eu e o outro médico saímos, né? O outro médico também não ficou, ele foi para fazer residência. Então, abriu as 2 vagas. Então, eles precisavam saber para se organizar mesmo, né? Então, mas você pode sair, não tem problema. Se você sair para fazer residência dentro desses anos, pode voltar? Pode, por exemplo, eu posso terminar minha residência, só que assim, isso que é importante. Por exemplo, você vai fazer sua residência de ginecologia, por exemplo. Você terminou os 3 anos, quando você voltar para o exército, já vai ter passado, né, o seu tempo. Agora, não sei se eles contam o tempo total ou o tempo de serviço, tá? Então, por exemplo, passou 4 anos, não sei se você vai ter mais 4 ou se você vai ter, só vai ter perdido 1, porque só serviu 1. Tem que se informar a respeito disso, tá? Mas, assim, se você, por exemplo, fez GO, quando você voltar, você vai voltar como generalista, tá bom? Você não vai voltar como ginecologista, porque o seu processo seletivo foi para médico generalista, tá bom? Se você quiser ir como GO, você tem que prestar outra prova, tá bom? Se eu passei por alguma situação de machismo, então, quando eu fui para o exército, eu achava que isso ia super acontecer, que eu ia, assim, sofrer machismo, enfim, eu tinha muito preconceito. Mas, assim, a medicina como um todo, né, ela é uma área muito machista, não sei se vocês já perceberam isso. E o exército, ele é um pouco machista, sim, mas eu nunca me senti, em nenhum momento, intimidada, enfim, assim, eu nunca sofri, tá? Mas eu sei de amigas que sofreram situações por machismo mesmo, tá? De preferenciar, às vezes, o médico homem do que a médica mulher, né? Para fazer uma atividade, por exemplo. No meu caso, eu nunca passei por nada disso, tá bom? Quando eu tinha campo, eu queria ir em todos, porque o médico era homem, meu amigo, né? Ele não queria ir, então
sempre era eu de mulher e todos os outros eram homens que estavam lá, entendeu? Nunca passei por nada disso, assim, nenhum tipo de machismo, nenhum preconceito, é sempre, minha opinião médica era muito bem respeitada, assim, ninguém nunca questionou, mas eu sei de amigas minhas que às vezes sofreram um pouco de machismo, sim, tá? Mas eu acho que não é uma coisa a mais por ser dentro das Forças Armadas, eu acho que é mais uma reflexão da sociedade, sabe? Não acho que é porque é no Exército que é assim. Boa tarde. Para as faculdades que não são cadastradas, as alunas que quiserem ir, é possível? Sim, é possível. Por exemplo, tem uma amiga que ela fez Araraquara, né? Medicina lá em Araraquara. E lá não é cadastrado, então ela teve que ir atrás, ela entrou no site do Exército, lá tem a parte dos médicos temporários, você entra lá, tem um período de inscrição, é como se fosse uma prova, um vestibular, né, uma prova de residência, você se inscreve, só que não tem que pagar, tá, é de graça. Você se inscreve e aí você faz a prova, só que aí é no Ibirapuera, né, em São Paulo, você vai lá naquele quartel que tem na frente do Ibirapuera, não sei se vocês já sabem onde é, mas lá geralmente são as provas, então vai todo mundo lá um dia e faz. É sempre o mesmo dia, então, por exemplo, é como se fosse uma prova mesmo, né? No dia da prova das Forças Armadas, todo mundo do Brasil inteiro, de São Paulo inteiro, enfim, vai fazer a prova no mesmo dia. O bom de fazer dentro da faculdade é que você, por exemplo, ser da BC, que você não teve que eu não tive que ir atrás de nada. Eles que vieram, fizeram a palestra, trouxeram a prova, eu só tive que fazer a prova e no dia do leilão, entendeu? Mas você pode sim, tanto mulher quanto homem, isso não importa, tá bom? Você faz a prova, se inscreve e vai no dia do leilão, normal. Obrigada pela conversa, imagina para você. Como foi sua experiência em termos de desgaste físico e mental? Olha, honestamente, assim, foi muito bom eu ter ido para o Exército, porque a faculdade, ela me desgastou muito, tá bom? Então, foi o oposto, assim. Eu saí da faculdade muito desgastada, muito cansada fisicamente, mentalmente. O sexto ano é um ano que pede muito de vocês vão perceber. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu imagino agora que tá tendo uma pandemia, então tá pior ainda. Mas, assim, eu estava muito desgastada. Então, eu ir para um lugar que era totalmente o oposto do que eu já tinha vivido, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Por isso que todo mundo que vem falar comigo se deve ir para as Forças Armadas, deve parar um ano, nem precisa ir para as Forças Armadas. Tipo, se eu quero parar um ano, não quero prestar residência agora, você acha que eu devo? Eu falo, acho. Para um tempo, vai viver, e aí depois você volta para essa rotina. Então, para mim, foi muito bom. Dentro do Exército, se eu tive desgaste físico e mental, olha, qualquer trabalho tem dias que você vai ficar cansado, né? Que você vai ficar cansado fisicamente, emocionalmente. Mas, assim, por causa de estar dentro do Exército e eu ficar cansada mentalmente, eu acho que os 6 anos de faculdade me desgastaram muito mais do que o tempo que eu tive lá, sabe? Tem uns amigos que se cansaram lá dentro, mas porque estavam fazendo coisas que eles não gostavam. Tava uma parte mais administrativa, não estavam exercendo muito a medicina, acabaram se decepcionando. Então, isso é bem relativo, né? Mas, para mim, foi ótimo ter ido para o Exército e eu voltei, agora estou fazendo a residência renovada, assim, porque se eu tivesse emendado, agora eu estaria exausta já. Não entendi muito bem como funciona trancar a residência para participar do Exército. Sendo residente, você pode prestar o processo normal para o Exército e, se passar, pode trancar? Então, como que funciona? Você vai prestar ao mesmo tempo, tá, no sexto ano, as provas de residência e a prova do Exército. Então, como se fosse uma prova a mais. Vai sair as listas e aí você pode ter passado na residência, que foi o meu caso, eu passei. Na verdade, é um pouco mais complexo que isso, porque a lista do Exército, ela sai antes da lista da residência da maioria das faculdades. Mas, por exemplo, na ABC, que é onde eu estou fazendo, né, eu estava muito bem classificada, assim, eu estava quando passou a primeira fase, eu já estava dentro das 25 vagas, né, acho que eu estava em 16. Então, assim, muito difícil na segunda fase eu ficar muito para fora e ser cortada. Então, eu já sabia que eu tinha grandes chances de passar. Então, na minha cabeça, assim, então, eu já passei na residência, provavelmente, né? E aí saiu a nota do Exército, eu vi que eu conseguia ir.
Eu resolvi trancar por vários motivos, tanto para ajudar o pessoal que não tinha passado da minha sala, quanto por uma questão financeira, para conseguir dinheiro para pagar o FIES, enfim, também para parar um ano. Então, assim, o exército era uma opção para mim desde o início. Saiu a lista do exército, eu vi que eu conseguia, eu fui para o leilão. Quando eu fui para o leilão, que acontece com a maioria das pessoas, tá? Você vai para o leilão sem ter a certeza que você passou na residência, porque o leilão acontece na penúltima semana de janeiro e as provas o resultado da segunda lista da residência geralmente é a partir de fevereiro. Mas assim, dá para dar uma ideia. Então, por exemplo, como que funciona? Eu fui no dia do leilão, peguei minha vaga. Quando sai a prova da residência, eu já tinha documentação do Exército, ou você já vai ter da Marinha, da Aeronáutica, enfim. Aí você vai fazer a matrícula da residência normal, você se matricula, leva todos os documentos e entrega o papel do Exército. E aí você tranca a sua vaga, entendeu? Aí como que funciona? Você tranca a sua vaga, assina os papéis. Aí esse ano, 2021, no meio do ano passado, desculpa, eles mandaram um e-mail perguntando se eu ainda tinha interesse na residência. Eu falei que eu tinha. E aí, esse ano, antes de lançar a lista com os novos aprovados, né, eles chamam quem trancou, você vai lá, leva as documentações que eles pedem e pronto, entendeu? É assim que funciona. Eu passei, né, tô fazendo esse ano, mas, na verdade, eu passei na residência ano passado, eu tranquei um ano para ir para o Exército. Só pode trancar um ano, tá? Não pode ficar os 8 anos. Então, acabou um ano, ou você tem que escolher, ou você continua no Exército, ou você volta. Tem lugares que deixaram as pessoas ficarem junto com a residência. Então, eu sei que tem gente que está no HMASP, que é o Hospital do Exército, que está conciliando o HMASP com a residência, por ser um esquema de plantão noturno, enfim. Dá para conciliar. No meu caso, como eu estava num batalhão, não tem como conciliar, né? Porque o meu horário era comercial. Então, eu tive que desistir do Exército e voltar para a residência. Qual é o lado bom de trancar? Às vezes você tem uma amiga um amigo, enfim, que não passou na residência. Quando você vai para o Exército, você roda a lista, né? Então, essa pessoa acaba entrando. Então, é um lado bom, assim, às vezes você acaba ajudando alguém. E você tem a sua vaga garantida. Então, o melhor dos cenários, ao meu ver, é você passar na residência e ir para o Exército, porque você já tem sua residência trancada e consegue ir ficar um ano no Exército, né, ou nas Forças Armadas. Não sei se deu para entender. Se não tiver entendido, Laura, pergunta de novo, tá? Ana, você sabe qual a diferença entre Exército, Aeronáutica e Marinha? A Aeronáutica e a Marinha são mais rigorosos ou não tem muito isso? Por que você optou pelo Exército e não pela Aeronáutica e Marinha? Então, como que funcionou o ano passado? A Marinha não abriu... Minha primeira opção era a Marinha, tá? Mas ano passado a Marinha não abriu vaga para mulher, ano retrasado, né? E ano passado eu também acho que não, eles só precisavam de médico homem, enfim. Então, já cortou minha opção da Marinha, né? E aí tinha a opção Aeronáutica ou Exército. Por que eu escolhi o Exército? A Aeronáutica, ela é muito rigorosa em relação a... Não muito rigorosa, mas assim, tem um processo físico, né? De exames físicos. Então, você vai um dia no hospital da Aeronáutica, eles pedem um exame de sangue, pedem raio-x, tem que passar no oftalmo e tal. Eu tenho miopia, né? Eu tenho 6 graus de miopia. Eu achava que eu ia ser barrada na Aeronáutica. Eu não cheguei nem aí a fazer os exames, porque, como eu disse, paralela com as provas de residência. Então, eu preferi tentar só o Exército, entendeu? Mas, assim, a maioria das pessoas passa no exame físico. Minha amiga também estava tinha 6 e passou no exame físico. Então, assim, isso não teria me barrado, entendeu? Mas foi uma coisa que eu optei por causa da minha rotina que eu estava em 2019. Eu preferi não passar por todo esse processo seletivo, tá? Por isso que eu optei pelo Exército. Qual que é a diferença, né? O que eu sei da Marinha é que você pode ficar também em batalhões, né, espalhados, assim, e eles, por ser Marinha, sempre tem alguns aqui em São Paulo, tem uns na Baixada, enfim, são outros lugares, mas a rotina, basicamente, de todos é igual, tá? É como se fosse tudo quartel, e todos têm seus hospitais. Então, assim, basicamente, tanto na Aeronáutica como no Exército, na Marinha, você vai ter as pessoas trabalhando nos hospitais, as pessoas trabalhando nos quartéis e as pessoas fazendo atividades administrativas, tá? Independente da força. E todos vão passar pelos 45 dias de treinamento.
E essa questão de ser mais rigoroso ou não, a rotina não é assim, tá? A rotina de todos são basicamente a mesma. Só o que vai mudar um pouco é o processo seletivo, tá bom? Vamos ver. A prova do Exército é tão difícil quanto a de residência? Não. Ao meu ver, a prova do Exército é muito semelhante com... Como que chama aquela prova que a gente tem que fazer todo ano, que todo mundo faz? Teste do progresso. Parece o teste do progresso, tá? São questões de todas as áreas, algumas bem superficiais, outras mais profundas que ninguém sabe responder. Eles mesmos que fazem a prova deles, entendeu? Quem faz a prova é a equipe que faz a prova para os promédicos de carreira, né? A banca. Então, é bem assim, não é igual à prova de residência. São menos testes, eu acho que são 40 testes, você preenche lá na hora uma folha. A prova não é difícil, tá? É que ela varia muito de um ano para o outro, então assim, não tem como você estudar para a prova do Exército. Você pode fazer as questões anteriores, mas ela não segue um padrão, entendeu? É diferente das provas, por exemplo, você está estudando para, sei lá, para ABC, você vê que a banca sempre pede, geralmente, os mesmos assuntos, enfim. Não é assim, tá? Não tem um padrão. Você pode tentar fazer as provas anteriores, mas no dia vai ser diferente. Eu não estudei para a prova do Exército, ninguém estuda, entendeu? Não vale a pena. Vale a pena você estudar para a prova de residência que você já está estudando, e aí você encara como mais uma prova, tá bom? Mas não é tão difícil assim, tá? Você sabe dizer se tem algum problema com tatuagem? Eu ouvi dizer que Maria não costuma chamar mulheres, sabe se é isso mesmo? Então, ano retrasado não chamou, acho que ano passado também não. Mas eu sei que quando fizeram a palestra para mim, eles tinham chamado naquele ano, 2019, eles tinham chamado mulheres. Tanto é que a palestrante foi uma mulher. Ela falou, não, eu não sei se vai abrir ou não, mas às vezes abre. Então, assim, varia muito de cada ano, entendeu? Então, se você quer mesmo Marinha, você tem que ficar indo atrás todo ano para ver se vai abrir vaga para mulher, tá? Se tem algum problema com tatuagem? Depende, né? Quando a gente vai lá, a gente tem uma folha, né? Que são as tatuagens que são suspeitas, né? Que são tatuagens que, enfim, relacionadas ao crime, tá? Mas, assim, não são as tatuagens que a gente faz, tá? Assim, se você tiver alguma tatuagem, provavelmente não é essa tatuagem que não vai poder. São aquelas tatuagens que são feitas na cadeia, enfim, tem um código. Então, assim, essas não podem, tá? O exame físico para os médicos é muito tranquilo. Basicamente, eles perguntam se tem algum problema de saúde, é um exame físico geral, não tem uma inspeção física muito grande, tá bom? Tatuagem pode ter no braço, pode ter na perna, pode ter no seu corpo inteiro. O que mais importa, na verdade, é o que é a tatuagem. Se for uma frase, um desenho, enfim, não tem problema. O problema é se ela estiver vinculada com alguma apologia ao crime, né, que eles chamam, mas não conheço nenhum médico que foi barrado por ter tatuagem, tá bom? Muito pelo contrário, a maioria tem tatuagem. Não tem problema, não. Você sabe qual a média de salário dos médicos generalistas? Então, o salário nas Forças Armadas, isso é uma coisa que eu esqueci de explicar. Não é por profissão, tá bom? Então, assim, não é os médicos ganham tal coisa, os engenheiros ganham tal coisa, advogados tal coisa. É por patente. Então, por exemplo, a gente entra como aspirante, os médicos. Todos os aspirantes, independente se eles são médicos, se eles são engenheiros, se eles são veterinários, se eles só são militares mesmo, fizeram a AMAN, enfim, todos os aspirantes vão ganhar a mesma coisa. Quando você vira tenente, todos os tenentes ganham a mesma coisa. Quando você vira primeiro tenente, você é capitão, todos os capitães ganham a mesma coisa. É por classe, entendeu? Por posto. Não é por profissão. Então, isso é uma coisa que é diferente também nas Forças Armadas, porque, assim, às vezes você acha que, eu começo como, por exemplo, se eu for cirurgião plástico ou se eu for médica generalista, se os dois forem tenentes, os dois vão ganhar a mesma coisa, não importa, entendeu? Então, tem isso também nas Forças Armadas que eu esqueci de comentar. Quando a gente entra
como aspirante, o salário é 6.400. Quando eu saí como tenente, porque a gente vira tenente no meio do ano, era 6.900, tá? Já descontado os impostos, tá bom? Então, a gente ganhava 6.900. Então, assim, é um salário muito bom, né, para quem acabou de se formar. Enfim, e comparando ainda com o valor da bolsa de residência, que é R$ 3.000, é tipo o dobro, né? Mais que o dobro até. Então, por isso que tem muita gente que vai para o exército por questão financeira mesmo, né? Vamos lá. Ele varia entre exército, marinha e aeronáutica? Então, tudo é por patente, tá bom? O que varia é que, assim, por exemplo, na marinha é um pouco diferente. Eles saem como primeiro tenente, né? Depois de um ano. A gente sai como segundo, então, que é uma classe, é uma patente abaixo, né? Então, o pessoal da marinha acaba ganhando mais do que o pessoal do exército e da aeronáutica por conta de que eles sobem de patente mais rápido que a gente, entendeu? Então, eles saem ganhando 7 e pouco, entendeu? E a gente 6.900. Então, tem essa diferença. Mas o resto é tudo igual, viu? É por patente a definição. Acho que é uma pergunta burra. Não, não é. Nenhuma pergunta burra. Todo mundo é obrigado a tirar? Então, sim e não. Existe uma prova, tá? Quando você está no seu EAS, tem partes do treinamento que você tem que fazer, tá bom? A corrida, são as aulas teóricas, e uma parte dela é o tiro, tá? Então, você vai aprender a tirar, a gente é oficial, né? A classe de oficiais só atira de pistola, tá? Não atira de fuzil, nem nada assim. Então, a gente tem aula de instrução de tiro, sem carregamento, obviamente, tem aula da instrução, né? A última etapa é o tiro, tá? Aí você tem que dar uns tiros lá e pronto, é isso. Se você nunca mais quiser na sua vida, dentro do exército, atirar, tudo bem. Você não precisa fazer nenhuma prova, não precisa participar, enfim. Mas precisa passar por esse processo, entendeu? Tinha umas meninas no meu ES que elas não gostavam de arma, se sentiam mal, mas elas tiveram que atirar, infelizmente, entendeu? Mas assim, um dia, 20 minutos, você atira e pronto, acabou. Só tem o treinamento antes, né? Até chegar nessa parte. Mas é muito tranquilo, viu? E é tudo um ambiente super controlado dentro de um stand de tiro. A ambulância tá do lado de fora. Eles treinam 1 milhão de vezes até ser o tiro real, entendeu? Então, assim, se é uma questão por medo de manusear um armamento, é muito seguro, tá bom? E em situação real, eu nunca tive que utilizar minha arma, tá? É assim, quando a gente, sei lá, vai de um quartel para o outro, a gente tem que estar armado, né? Quando a gente está com farda. Nunca precisei usar minha arma na rua, enfim, nunca. Então, pode ficar tranquilo, é só essa questão da aula que precisa mesmo fazer, tá bom? Começa enquanto... Será que era quando? O exército, por quando Ana, eu acho que ela tá perguntando do salário. Tá perguntando do salário, porque ela mandou a pergunta quando você estava falando... Tá. O salário começa como aspirante, né? Que acho que é 6.400 por aí, tá? Por mês. E aí a gente fica aspirante de fevereiro até agosto. Aí em agosto vira tenente, e aí sobra para 7. Mas aí o seu salário já respondeu, tá bom. E tem alguns bônus, tá? Umas bonificações. Então, por exemplo, a gente recebe um auxílio fardamento no começo, que é o valor de um salário para você comprar a farda, né? Porque é muito caro. Então, você recebe um dinheiro, enfim. Ana, desculpa, não entendi muito bem, mas os homens são obrigados a prestar a prova e depois decidem se vão ou não? Então, na verdade, ou decidem antes de fazer a prova. Depende, assim. Todos os homens são obrigados a fazer a prova, sim, por lei, tá bom? Então, assim, você vai ter que fazer a prova. Eu não sei se são todos os homens do Brasil ou todos os homens das faculdades. Eu sei que, por exemplo, das faculdades que são obrigadas, né? Eu sei que o pessoal da USP tem que fazer, eu sei que o pessoal da ABC tem que fazer. Todos os homens tiveram que fazer a prova, tá? Tinha amigos meus que desde o começo já sabiam que não iam, fizeram a prova por serem obrigados mesmo, né? Pela lei. Então, fizeram a prova, tem que passar por todo o processo, tem que ir no exame físico, enfim. E aí, no último dia, que era depois de todo o leilão, eles falavam que eles não queriam ir mais, entendeu? E aí,
no último dia eles não foram lá, pegaram os papéis, falaram que eles não queriam e foram embora, tá bom? Por que os homens têm que participar do processo inteiro? Porque tem lugares que não fecha a vaga de médico, que falta médico, então os homens são obrigados a ir, entendeu? E aí eles vão por ordem de prova, tá? Mas assim, em São Paulo faz, sei lá, 10 anos ou mais que isso não acontece, tá bom? Porque assim, aqui, inclusive, tem muita mulher voluntária e as vagas acabam super rápido. Tem muita gente que quer. Por exemplo, o meu ano rodou até acho que 130 só, entendeu? As vagas de 1.000 pessoas. Então, é muito pouco. Então, assim, se você é homem e não quer, pode ficar tranquilo. Só tem que fazer todo o processo, tá? Ou no meio, por exemplo, tem amigas minhas que prestaram, falaram, ah, não, acho que eu não quero isso, eu quero fazer outra coisa, e a mulher, ela pode desistir em qualquer momento do processo, tá bom? Só não pode depois que você assinar. Uma vez que você assinou, que você pegou a vaga, é um trabalho, né? Você está contratado. Mas os homens não, infelizmente, eles têm que passar por todo o processo mesmo, tá? Ana, acho que sem querer pulou minha pergunta. Ai, desculpa. Uma vez eu ouvi dizer que tem altura mínima. Tem sim. Eu não vou lembrar agora, tá? Eu acho que para mulher é 1,50 e para homem 1,60. É alguma coisa assim, tá? Mas pode ficar tranquilo, porque no meu exame físico ninguém me mediu. É uma coisa que está no manual, tá bom? Não vi nunca ninguém ser cortado por altura, tá bom? Mas existe isso, se você for ver o manual, realmente está falando a altura mínima para homem e para mulher, tá? Mas não é uma altura absurda que você tem que ter para entrar, tá bom? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Ana, uma vez eu ouvi dizer que tem altura... Ah, não, essa é a mesma pergunta, né? Acho que foi isso, assim. Tinha umas meninas bem baixinhas, viu? Acho que é 1,50 para mulher. Mas dá uma pesquisada no edital, mas é muito tranquilo. Não precisa ficar preocupada com a altura, não. Bom, muito obrigado, Ana, por ter participado, por ter aceitado o nosso convite. Não sei se tem mais algum slide. Não, é só obrigada. Ah. Acabou. Bom, muito obrigado, Ana. Eu espero que todo mundo tenha gostado dessa palestra. Vou parar aqui de apresentar. Agora eu vou apresentar o nosso segundo convidado, o Dr. Eduardo. Ele dá aula de saúde coletiva na Unicamp. Ele é coordenador médico do Centro Médico Liberdade do Hospital Nipo Brasileiro. Ele é o atual ASD da IF Brasil. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Boa tarde, boa tarde. Sou Eduardo. Eu vou falar um pouquinho, né, da especialidade que eu fiz, né? Deixa eu tentar compartilhar. Aqui. Será que eu não vou conseguir compartilhar? Qualquer coisa pode mandar para mim que eu apresento aqui enquanto você fala. Acho que agora deu. Isso aqui é uma apresentação, na verdade, assim, eu não vou mostrar uma apresentação, mas eu selecionei algumas apresentações, né, do que a gente faz em medicina preventiva, né. A medicina preventiva, ela o grande foco da residência de medicina preventiva é a parte de gestão. Então, assim, é a residência onde a gente estuda principalmente, assim, o nosso sistema de saúde. E não só o nosso sistema de saúde, mas os outros sistemas de saúde, né? Então, assim, como é que vai funcionar o nosso sistema de saúde, por que ele é organizado dessa forma, por que o nosso sistema, o SUS, ele é municipalista, por que ele é baseado na atenção primária. Então, a gente fica dentro do programa de residência
desde o centro de saúde, desde a UBS ou PSF, como queiram chamar, até um hospital terciário, né? Só que a gente fica um pouco na parte assistencial, a gente fica, mas a gente vê muito mais a questão da gestão, de como é que o sistema funciona, né? Mas não só a parte assistencial, não só a parte de gestão, mas também a parte de vigilância em saúde, né? Eu aqui coloquei um pouquinho do organograma da Coordenadoria de Vigilância em Saúde daqui da cidade de São Paulo, apesar de eu não ter sido meu campo de estágio, mas para ver, olha, de que a vigilância em saúde tem a parte de informação, a gente tem a parte de serviços de saúde ambiental, de vigilância epidemiológica, de zoonoses, de saúde do trabalhador. Lógico, também tem a questão de planejamento, tem a administração, tem a parte de pessoas. Oi, Mas, desculpa interromper. Eu acho que não tá passando os slides pra gente. ou os slides não tá passando? Não, ainda tá no primeiro slide. Ué, esquisito. Deixa eu ver. Parece que acabaram de colocar no chat que parece que é um problema do Meet e só funciona compartilhar a apresentação se compartilhar a tela toda. Eu tô... Calma aí, vamos ver se agora vai. Indo. Pronto, agora tem outro slide. Não sei se está mudando. Então, aí a gente tem, coloquei esse organograma, né, mas a gente tem o principal foco da residência, né, a questão da vigilância epidemiológica, dos produtos e serviços de interesse da saúde, que desde farmácia, bares e restaurantes, parte da saúde ambiental, parte das zoonoses, parte de saúde do trabalhador. E aí a gente vê a saúde do trabalhador, dentro da vigilância, a gente vê de uma perspectiva muito diferente de quem está dentro da fábrica, dentro da indústria, dentro do escritório, dentro da empresa. Por isso a gente tem essa diferença entre medicina do trabalho e saúde do trabalhador. Então, isso é uma coisa característica da vigilância em saúde. Aqui em Campinas, o Departamento de Vigilância em Saúde é a Devisa, né, que é o campo de estágio nosso por estar lá em Campinas, né. Então, a grosso modo, né, a vigilância em saúde, ela é dividida em sanitária, epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador. E dentro da epidemiológica, a gente tem várias outras coisas, né, então a questão da imunização, então a questão da gente ver cobertura vacinal, qual que é a estratégia que a gente vai fazer para vacinação, qual que é a meta mínima de cobertura que a gente estabelece, qual é a estratégia que a gente vai fazer para facilitar as pessoas para se imunizar, a parte questão de notificação, né, então, do SINAM, as doenças de notificação, como é que está o índice dessas doenças, a gente precisa incluir alguma doença nova ou retirar, a questão de estatística de natalidade, mortalidade, questão de intoxicações. Dentro da sanitária, a gente fica a questão de bares, a questão de fiscalizar hospitais, de fiscalizar clínicas, de fiscalizar farmácia, e, eventualmente, se precisar interditar, é a sanitária geralmente quem interdita, né? A ambiental vai ver uma questão que, às vezes, aqui em São Paulo não é tão forte, mas eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? E a saúde do trabalhador que eu tinha falado agora há pouco, né? Sim, isso aqui é um pouquinho do que a gente vê dentro da vigilância, é algo que, para a gente, para quem faz medicina preventiva, é algo muito importante. Isso também inclui gestão, por isso que é uma coisa muito importante, e assim, é uma coisa que a gente, é uma vivência um pouco diferente,
de quem faz medicina preventiva dentro da USP e quem faz medicina preventiva dentro da Unicamp, né, que são dos programas de residência de medicina preventiva os maiores hoje, né. Tem poucos programas de residência de medicina preventiva, mas são os que conseguem se manter vivos, né. Na Bahia, na Federal da Bahia fechou, na Federal de Pelotas também fechou. O Einstein não quis manter, porque não quis manter um programa de residência de medicina preventiva com todos os estágios que precisava, eles queriam focar em gestão, assim como o Sírio. Acho que eram os programas assim, que eu mais tinha acesso, né. E também tem essa questão da Anvisa, né, a Anvisa foi criada, o primeiro presidente foi o Gonçalo Vecina, né, que é professor da Faculdade de Saúde Pública. Então, a vigilância engloba não só a questão, e é saúde, faz parte do uso da verba do SUS, mas não só a questão de liberação de medicamento, liberação de vacinas, mas toda essa fiscalização e tudo mais. Então, assim, é um sistema muito complexo e que, na verdade, até pela parte de questão de financiamento, a gente não tem quantidade de profissionais suficientes para conseguir manter esse sistema funcionando da forma como gostaríamos. E isso aqui é um pouco da questão ambiental, né? Então, a gente vai ver questão de, olha, se a gente tem contaminação do solo ou não, como é que é feito o uso do solo, se a gente tem uma pessoa que é acumuladora e às vezes acaba sendo um ponto de criação de ratos, de baratas, de mosquitos, no caso, focado na dengue, chikungunya e arboviroses. Então, isso é uma questão que envolve a questão ambiental, né? E aqui a questão de saúde do trabalhador, né? Se, por exemplo, o paciente vai lá e procura o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, o CEREST, e ele tem uma queixa porque ele está com uma doença incapacitante por movimento repetitivo, geralmente LER, DORT, ou por algum problema de saúde mental. Então, assim, como é que a gente pode fazer fiscalização para ver se a empresa consegue dar as condições necessárias de trabalho ou não, se a pessoa precisa de descanso ou não. Então, isso é uma coisa que a gente vai lá em loco e fiscaliza, dependendo, a gente consegue até interditar, né? Porque a vigilância, ela acaba tendo um certo poder de polícia, né? Então, ela tem esse poder que é um pouquinho diferente das demais áreas, né? Lógico, são da parte assistencial, né? Eu ter separado também, né? Tem uma apresentação que o meu R- fez, foi o Denis, ele acabou de terminar a residência, né? E ele foi fazer uma apresentação pro pessoal da Unicamp e ele foi uma apresentação que eu gostei bastante, né? Por isso que eu tomo a liberdade de usar. E ele fala assim, olha, quem que são os sanitaristas ilustres? Por que sanitaristas ilustres? Porque a gente, quando termina a residência de medicina preventiva, a gente acaba virando médico sanitarista. E aí ele coloca o Fábio, que ele é o secretário de saúde lá de Paulínia, não sei por que ele colocou o Fábio, mas o secretário estadual de saúde do início da pandemia, ele era sanitarista, o Gastão, ele foi secretário executivo do Ministério da Saúde, então ele coloca algumas pessoas, ele colocou aqui um professor daqui da GV, que ele também foi do Ministério do Planejamento, foi da Secretaria do Ministério da Saúde. Então, assim, algumas pessoas que são ilustres tal, mas sem, lógico, deixar de esquecer que Oswaldo Cruz foi sanitarista, Vital Brasil foi sanitarista, então, assim, na verdade, temos poucos sanitaristas hoje em formação, né? Até pela baixa procura e pela baixa quantidade de residências, né? Então, assim, na verdade, a residência de medicina preventiva lá da década de 60, 70, 80, eles eram muito focados na questão da medicina comunitária, né? Então, de fazer movimento em prol da saúde pública do Brasil, né? Então, assim, olha, vamos tentar municipalizar, como é que a gente vai fazer para
para fazer um sistema de saúde para que tenha saúde para todos no Brasil e não só para uma determinada classe. A gente faz uma retomada para aquela historinha da saúde no Brasil, né? Tem um filme que é legal vocês colocarem lá, a história das epidemias, a história da saúde no YouTube, tem esse vídeo, né? Um vídeo que foi produzido, se eu não me engano, pelo Ministério da Saúde, em parceria com a UPAS. E aí, na década de 1990, com a separação da medicina de família e comunidade, separação da medicina do trabalho dentro da medicina preventiva, ela acaba perdendo bastante espaço. E aí, cada um vai, na verdade, toma um rumo um pouco diferente, né? Então, assim, que na graduação, departamento de saúde coletiva, o departamento de medicina preventiva, medicina social, eles focam muito na atenção primária, então, ida a unidades básicas de saúde, né? Mas, lógico, residência não é só isso, e muitas vezes os residentes ou os médicos sanitaristas são aquelas pessoas que vão lá e puxam para fazer protesto, caminhada, tal, para requerer melhor condição de saúde, né? Aqui ele fala um pouquinho do como é que é a nossa residência, né? Então, assim, no nosso R1, a gente fica basicamente na atenção primária, a gente fica como um co-gestor dentro da unidade básica de saúde. No R2, a gente passa para a Secretaria Municipal de Saúde e a gente fica um tempo no hospital. E fica um tempo no Departamento de Vigilâncias. No caso, eu fiquei no nível intermediário de gestão da Secretaria, eu fiquei no apoio à gestão, eu fiquei responsável como apoiador de 3 unidades básicas de saúde, Centro de Saúde de Taquaral, Centro de Saúde do Centro, Centro de Saúde Costa e Silva, né? Centro de Saúde de Taquaral, só para ter uma ideia, assim, é uma unidade que a população descrita era em torno de 72 mil habitantes. Centro de Saúde do Centro em torno de 70 mil habitantes e Centro de Saúde Costa e Silva em torno de 40 mil habitantes. E aí a gente ia lá, eu ia lá conversar com o gestor, eu ia ver o que o gestor estava precisando e tudo mais. A gente fazia essa ponte entre o nível central da secretaria, departamento que era ligado à assistência, e o gestor da unidade básica de saúde. Aí, dentro das vigilâncias, a gente vai para o nível central da vigilância, dentro do departamento de vigilância e saúde, dentro do nível central da secretaria. No hospital, a gente fica no hospital. Eu fiquei no Hospital Estadual Sumaré, que é um dos hospitais de escola da Unicamp. Ele é um hospital com acreditação canadense desde 2006, com nível máximo de acreditação nacional, que é a ONA, ONA 3, desde 2004, e ele é um hospital que dá lucro. É um hospital 100% SUS que dá lucro. E ele é equivalente a, digamos, o Hospital Universitário da USP, só que se a gente for comparar o custo-leito do Hospital Estadual Sumaré e o custo-leito do Hospital Universitário da USP, o custo-leito do Hospital Estadual Sumaré equivale a 10% do custo-leito do Hospital Universitário da USP. Então, assim, a gestão é muito boa, muito boa. E desde o R1, a gente acaba entrando no mestrado profissional. A gente assiste às aulas do mestrado profissional, que são de 15 em 15 dias, quinta e sexta. E aí, no final do R1, a gente pode estar ingressando oficialmente dentro do mestrado profissional, que sai com o título de mestre como mestrado acadêmico. A diferença do mestrado profissional e mestrado acadêmico é que o mestrado profissional, você pode ter como produto o resultado final desse mestrado, não necessariamente uma dissertação, você pode fazer uma dissertação, mas geralmente um produto. Esse que é o ideal, que seja um produto. Lógico, tem a possibilidade de entrar em grupos de pesquisa, visando desenvolvimento acadêmico, publicação, fazer o que a gente chama de PED lá dentro da Unicamp, que é o período de estágio docente. Então, a gente acaba acompanhando desde o R1, R2, as turmas de alguma disciplina dentro da medicina, para a gente acabar ajudando a dar aula e, eventualmente, acaba dando aula. E aí, quem quiser, a gente pode o acesso para o R3 de Administração de Saúde. Eu acabei não fazendo o R3 de Administração de Saúde porque eu ia acabar, na verdade, vendo mais do mesmo, né?
o meu orientador do mestrado, ele falou assim, não te recomendo você fazer uma R3 de administração de saúde. Falou assim, olha, se você quiser ver algo diferente, é mais fácil você fazer um MBA da GV. No momento eu estou cursando o MBA da GV, tem um foco um pouco diferente do foco da Unicamp. Comparativamente, o programa de residência de medicina preventiva da USP, que eles também chamam de PROASA, né? Na verdade, tem uma diferenciação entre medicina preventiva e PROASA lá dentro, mas os residentes do que eles chamam de PROASA, eles têm acesso direto ao MBA de administração hospitalar da GV. É uma parceria com a GV, o residente não paga nada. A diferença da Unicamp é o mestrado. Então, assim, ao invés de receber um MBA, o residente da Unicamp acaba a possibilidade de super facilitar, na verdade é quase que certo, é só você querer, escreve um projeto durante um R1 e no final do R1 você submete, você está praticamente dentro. E aí a gente tem essa diferença, né, que, olha, dentro da Unicamp a gente é visto dessa forma, quem sai da Unicamp é visto dessa forma, e na USP os residentes do PROASA são vistos dessa forma justamente pelo foco de administração hospitalar. Né? E o programa de residência do PROASA da USP, ele é muito focado em hospital terciário, e por outro lado eles sabem menos dessa questão, a gente chama de sanitarês, olha, a questão da vigilância em saúde propriamente dita, eles ficam muito naquela parte teórica da gestão. Aí fala assim, mercado de trabalho, né? Mercado de trabalho, o foco nosso da Unicamp é justamente concurso de médico sanitarista. Médico sanitarista tem pouco, mas a gente acaba indo fazer outros concursos visando, ser auditor, ser fiscal, propriamente assistencialista, eventualmente, quem quer uma carreira acadêmica. Então, assim, o foco da Unicamp é muito mais academicista do que o da USP, e nem se compara com o programa que o Círio tinha, o que o Einstein tinha. A gente pode ir, eventualmente, para gestão hospitalar, eu estou num nível intermediário, consultoria e, eventualmente, política. A gente tem um veterano meu de residência, ele era vereador, foi candidato a prefeito em Campinas, foi para o segundo turno, mas perdeu. No mercado privado, a gente pode ir para a administração, não só gestão hospitalar, mas também a gestão de planos de saúde, parte de informação em saúde, auditoria e consultoria. E aí ele coloca, né, o Denis, ele coloca algumas coisas para saber se você quer mesmo ser sanitarista ou não, né, então ele coloca lá, você não conta para os amigos, mas adorou aquelas disciplinas do postinho e daquelas tabelas cheias de números, com foco mais em epidemiologia, em bioestatística, né. Se você gosta de um ambiente multiprofissional, multicultural, você sempre pensa de uma forma megalomaníaca dos problemas de saúde, se você sempre se dá mal porque enfrenta a hierarquia sem perceber, se você estacionou nos 5 anos e pergunta o tempo todo por quê, mas por que agora, com mais indignado, você tem pavor de preencher a escala de plantão com seu nome, você odeia quando desabafa, mas te falam, mas é assim, tem que aceitar. Você fica sempre irritado que as coisas não estão funcionando, quer e não quer pensar no que está só de passagem. Então, algumas coisas assim que a gente fica pensando. E também tem aquelas pessoas, olha, eu não quero saber de assistência, eu quero ficar nos bastidores, eu quero ficar como um técnico, estudando, elaborando estratégia e tudo mais. Também seja bem-vindo. Assim, algo que ele coloca, ele dá uma sugestão de artigo, né? Quem quer saber um pouquinho mais, esse artigo do Adriano Massuda, que eu tinha esquecido o nome, né? Ele é professor da FGV, ele é ex-residente do Departamento de Saúde Coletiva lá da Unicamp, ex-secretário de Saúde de Curitiba, secretário executivo do Ministério da Saúde, ex-membro do Ministério do Planejamento, e ele, nesse artigo, ele faz um mapeamento dos programas de residência em medicina preventiva da época, e que ele fala, olha, que está diminuindo, por que está diminuindo? Né?
E aí, assim, que é algo que também tinha montado, né? Olha, que a gente vai pensar, né? Olha, a gente vai pensar primeiro nas vacinas, principalmente agora com a pandemia, e como é que a gente vai prevenir doenças, né? Mas a gente vai pensar, na verdade, em saúde, a gente vai pensar no macro, a gente não vai pensar só que, olha, saúde é só aquela consulta que a gente vai fazer dentro do nosso consultório, ou que a gente vai passar visita dentro do hospital, mas pensando que, olha, 33% é prevenção, 33% é tratamento e 33% é reabilitação, seja ele a cura ou não. E aí a gente pega, ó, conceito de saúde pela OMS, o que que é, e a gente vai ver que é muito, a medicina preventiva acaba sendo muito além das vacinas que deu para perceber um pouco, né, não só por conta das vigilâncias, mas uma coisa que a gente gosta bastante é a questão das práticas integrativas e complementares, que vai englobar musicoterapia, vai englobar acupuntura ou medicina tradicional chinesa, que vai muito mais do que acupuntura, é, vai englobar atividades físicas, seja uma caminhada, seja mudança de hábito alimentar, seja horta coletiva, seja aromaterapia, seja ciranda de ervas, seja homeopatia. Então, assim, na verdade, a que a gente chama de PICs, práticas integrativas, ela é muito maior do que a gente acaba imaginando, a gente coloca deixando no mesmo saco um monte de coisas diferentes. A questão da gestão e planejamento, né, que a gente acaba englobando, a gente fala muito dentro da, do nosso curso, lá da Unicamp, a questão da clínica ampliada, né, de a gente ampliar o olhar e a gente vê muito mais do que aquela só queixa-conduta, que a gente fala que, olha, a clínica do pronto-socorro, na verdade, ao invés de ser uma clínica ampliada, é uma clínica degradada, né, a gente degrada tanto a clínica, que então faz, olha, o que que é? Você quer isso, tal remédio, tchau. Questão do matriciamento, na verdade, a gente acaba fazendo matriciamento muitas vezes sem a gente saber. Acho que vocês já devem ter ouvido falar de NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Então, assim, na verdade, isso aí é a origem do apoio, né? O matriciamento. E aí o NASF foi criado como uma forma de fazer apoio para a atenção primária, na questão de muitos municípios acabam focando em equipe multiprofissional, então acabam colocando dentro do NASF psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Então, isso daí é uma forma de matriciamento. Então, como é que a gente vai fazer para a gente melhorar e a gente potencializar a resolutividade da atenção primária? O que Campinas está fazendo na questão de matriciamento? Hoje tem um movimento de retirada dos médicos especialistas da rede e tem aqueles médicos que vão fazer matriciamento, ou seja, eles vão fazer o telesaúde, que eles vão entrar em contato para discutir casos junto com o médico da atenção primária, para tentar aumentar o grau de resolução dele. Então, isso é uma outra questão do matriciamento, né? Outra parte que a gente entra dentro da gestão é a gestão compartilhada, de a gente compartilhar a gestão, seja dentro da unidade básica de saúde, seja dentro do hospital, seja dentro do ambulatório. Trabalho em equipe multidisciplinar, e, se possível, interprofissional, não só multi, porque multi é muito aquela questão segmentada e a questão inter é aquela questão que a gente tenta, olha, a gente está todo mundo no mesmo barco, todo mundo junto e a gente vai trabalhar junto para resolver. Questão da intersetorialidade, a gente conversar com a educação, a gente conversar com as ONGs disponíveis, a gente conversar com a associação de moradores, para a gente tentar resolver aquele problema, que às vezes aquele problema é um problema, na verdade não é só nosso, mas é uma forma de a gente tentar resolver esse problema. E a criação de redes, ou seja, trabalhar tanto a atenção primária, a atenção secundária, com o setor de urgência e emergência, tanto seja primário, que é as UPAs, ou o próprio pronto-socorro, mas a gente tentar disponibilizar e abrir essas redes para os pacientes. E aí, quis trazer assim um pouquinho do que a gente acabou fazendo, né?
Isso aqui é um boletim epidemiológico que a gente acabou fazendo na residência. Isso é uma coisa que dentro da nossa residência era permitido, né? Então, na época o Fábio era secretário de Itatiba e a gente acabou montando um boletim para a gente informar como é que está a situação da saúde materno-infantil dentro dentro do município de Itatiba. A gente ia passar para os UBSs de Itatiba, né? Aqui foi um dos produtos que a gente acabou fazendo. Outro produto que a gente acabou fazendo foi um tutorial para a gente fazer geoprocessamento. Então, a gente usava o Google Maps como instrumento para fazer planejamento estratégico. Então, a gente mapeava, então como é que a gente ia fazer para adicionar camadas, como é que a gente ia colorir o mapa, como é que a gente ia colocar os endereços, a listagem do Excel dentro do Google Maps, para a gente começar a ver os pontos. Então, a gente fez esse tutorial, a gente disponibilizou para a Secretaria Municipal de Campinas. E aí, um pouco do que eu particularmente trabalhei, por opção minha, né? Então, eu fiquei com uma área contaminada, que é o antigo lixão da Pirelli, e aí a gente foi junto à unidade básica. Esse quadrilátero aqui é o lixão da Pirelli, que eles falam assim que o cerne central é o mapa da África, parece o mapa da África, mais ou menos por aqui, próximo à Avenida de João Boyd Dunlop, que é onde fica a PUC Campinas. Tem a unidade básica, Jardim Satélite Íris, e aí, em 2006, foi feito inquérito e tal, porque assim, a prefeitura já tentou tirar, porque esse bairro, Jardim Satélite Íris, ele foi construído basicamente em cima desse antigo lixão da Pirelli. Por que lixão da Pirelli? Porque fica do lado da fábrica da Pirelli. E aí a prefeitura tentou várias vezes retirar as pessoas, mas as pessoas sempre acabavam voltando para esse território, né? E aí foi feito o inquérito, foi feito fazer o isolamento da massa de lixo, mas sempre as pessoas acabavam voltando, né? E como é que a gente ia fazer para a gente tentar tratar essa área contaminada? Foi feito o isolamento, foi feita a canalização, coleta do chorume e tudo mais, mas ficou um tempo que essas ações ficaram paradas, né? E durante todo esse período, por ser um local que era um antigo lixão e foi passada uma camada de argila por cima, no subsolo acaba tendo microexplosão, por questões químicas, físico-químicas. E acabava abrindo crateras no meio do nada, como essa foto aqui, ó. E aí as pessoas, mas por quê? E aí quando ia ver pedaço de lixo, um monte de lixo. E as pessoas construindo em cima. Então, assim, essa rua aqui é uma das ruas onde aparece tipo, esse tipo de vala. E aí é comunicado, tentado fazer um isolamento da área, tentado fazer um trabalho junto com a unidade básica, só que assim, é algo extremamente complexo. Por quê? Porque por ser um antigo lixão, a quantidade de elementos químicos tóxicos, a quantidade, e que tem inclusive lixo hospitalar dentro desse lixão, é uma área muito difícil de tratar, mas e a gente vai ter que conviver hoje com a população em cima morando. Então, isso a gente faz reunião com a associação de comunidades, a gente faz reunião junto com a unidade básica, e o que a gente acaba fazendo mais enquanto saúde discutir com os moradores, discutir com os trabalhadores, porque também a gente sabe que tem uma entrada e saída de profissionais de saúde bem grande dentro das unidades, né? Então, a gente capacitar os profissionais para poder estar monitorando e para ver, olha, se está tendo algum problema, não está tendo algum problema de saúde, e que tipo de problema que está tendo. Se está tendo um aumento de câncer, de incidência de câncer, se está tendo um aumento de qualquer outra doença, né? E aí a ideia nossa era fazer uma nova visita domiciliar, fazer acompanhamento muito mais
próximo, né? Pelo menos a retomada, né? Então, a gente tinha feito essa ficha, né? E aí, como é que a gente ia retomar isso? A ideia nossa era tentar levar os alunos, só que a gente tinha alguns empecilhos políticos, e aí veio a epidemia que a gente teve que parar, né? Então, eu quis trazer um pouquinho, né, do que é a disciplina, né? A disciplina, não, a especialidade. Hoje eu coordeno um ambulatório, mas eu não só coordeno o ambulatório, mas eu continuo ainda na Unicamp, dou aula no primeiro ano, estou envolvido com a pesquisa da Coronavac lá em Campinas, né? Então, assim, a vida é geralmente caótica. Deixa eu ver aqui, tem perguntas. Como seria o dia a dia da área de gestão hospitalar? Da área de gestão hospitalar, é que não só fico só em gestão hospitalar, né? Então, assim, geralmente a vida de um sanitarista básico é extremamente caótica, porque faz um monte de coisa, não consegue ficar só fazendo uma coisa só. Mas se a gente for ver quem foca em administração hospitalar, em gestão hospitalar, a vida, o dia a dia é baseado em reuniões. Você fica em reunião o dia inteiro, resolvendo só bucha, bucha, bucha. Olha, tá faltando fentanil, propofol, midazolam para intubação. E aí, vamos correr atrás. Então, aí aciona o pessoal da manutenção, aciona o pessoal de compras, aciona o pessoal. Olha, os equipamentos vão estar preparados para tal medicamento, não sei o quê. Olha, se a gente não consegue, já ligou para os fornecedores, o pessoal de compra já ligou para o pessoal de os nossos fornecedores, e aí, qual que é a resposta que eles estão dando? E outros fornecedores, a gente consegue? Não consegue. Então a gente precisa importar. Como é que a gente vai fazer para a questão de importação? E aí vem uma proposta, a gente tem uma proposta nova de um prontuário eletrônico novo. O nosso prontuário, os médicos estão reclamando de mais prontuário eletrônico atual, está reclamando muito do MV. Tem o TASI, e aí, como é que é o TASI? Vamos chamar o pessoal do TASI para conversar. Aí tem alguma questão, o nosso problema de certidão de não sei o quê, certidão de vigilância sanitária, certidão do lixo, a quantidade de lixo, aí tem que ver a questão estatística, né, a quantidade de movimento que a gente está tendo, quantidade de consultas, quantidade de exames, se a gente quer ampliar o serviço, que a gente quer englobar um serviço novo, um exame novo, se a gente vai comprar um equipamento novo, uma toma, uma ressonância, precisa fazer um estudo de viabilidade técnica daquele equipamento, será em quanto tempo que a gente vai pagar, vai ter público para usar, não vai ter público para usar. Então, assim, muitas decisões que vão impactar, às vezes, decisão de uma canetada só que vai ter um impacto muito grande em qualquer instituição, né? Lógico, se a gente for pensar em termos de UBS, é um pouquinho diferente. Se a gente pensar em gestão de hospital privado de um hospital público, é muito diferente. E aí, eu estou trabalhando dentro do Hospital Nipo Brasileiro. A gente tem uma equipe de mais ou menos de TI dentro do Hospital Nipo Brasileiro que gira em torno de 250 leitos. Mais ou menos uns 50 colaboradores da TI. Se a gente vai pegar o Hospital Estadual Sumaré, são 3 colaboradores da TI, tem prontuário eletrônico desde 2003, essa equipe de TI dá conta, e é um hospital público 100% SUS. Então, assim, são coisas muito diferentes. Quando e por que você decidiu ir para essa área? Eu fui um dos fundadores da ABLAC, Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas em Cirurgia. Eu fiquei basicamente os meus 6 anos da faculdade mexendo com cirurgia, enfurnado em centro cirúrgico, mexendo com transplante hepático. Chega no meu 6º ano, será que é isso mesmo que eu quero? Eu convivendo com os R1 do HC aqui em São Paulo, e eles falando assim para mim, olha, a gente não tem vida, a gente não pode operar, e aí chega uma R3 da gastro, da cirurgia do aparelho digestivo, e fala assim, eu tô começando a operar agora, e até agora, desde que eu terminei o meu R2 de geral, eu só operei 9 vezes de fato.
Eu falei, 9 vezes, você faz 2 anos, você se mata ou fazer residência de cirurgia geral para você ter operado 9 vezes. Eu falei, nossa, eu operei mais do que 9 vezes enquanto acadêmico. Então, assim, ia ver a luz do sol, eu quero poder dormir, eu queria ter qualidade de vida, eu quero ter família. E aí, por estar envolvida em organização de congresso e tudo mais, eu falei assim, é uma opção boa, pouca gente está pensando. E aí eu fui ver, qual que é a concorrência. Porque eu cheguei no meu sexto ano e falei assim, eu não vou ficar focando no MED curso ou no MED, eu fiz MED curso no quarto ano, fiz MED no sexto. E eu só ia para assistir aula. Ia assistir aula, estudava um pouco, mas assim, minha prioridade era a minha graduação. E essa minha graduação não volta, e toda oportunidade que eu puder ter até o meu sexto ano, eu vou fazer até o meu sexto ano. Até que eu fui pegar a bucha de ser um dos cabeças da organização do Congresso Paulista de Educação Médica no meu sexto ano. Então, assim, e não só isso, mas retomar o congresso acadêmico, é, e a gente organizou em 3 meses um congresso acadêmico. Então, e aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Cheguei no final da faculdade, e agora, o que eu vou fazer? E eu tinha conversado já com a diretora do hospital, de um dos hospitais de clínicas nossos, eu sou formado em Marília, de um dos hospitais da FAMEMA, elas têm HC1, 2 e 3, e aí ela falou assim, não, venha para a administração hospitalar, você vai gostar muito, não sei o quê. Isso foi uma das coisas que me empolgou, e assim, isso que eu comecei a matutar naquele período. A parte dos atendimentos em unidades básicas costuma estar no dia a dia dos sanitaristas? Pode estar, né? Ideal é que o gestor também esteja na linha de frente, né? Ele não tem que ser isso, tem que ser uma prioridade, isso aí não tem que ser um momento sagrado, mas se ele puder estar na linha de frente também, ele vai saber compreender como é que é a linha de frente, e na hora de fazer a gestão ele consegue argumentar melhor e ele ter uma equipe muito mais coesa, né? Junto com ele, né? De que, olha, tamo junto, a gente está no mesmo barco. Qual que é a média salarial no início de carreira de quem trabalha com gestão hospitalar? Então, dificilmente a gente vê poucas pessoas indo trabalhar na gestão hospitalar logo de cara. Eu já estando no Hospital Nipo, eu recebi uma proposta da Sul América, só que eles queriam 40 horas semanais, que eles me queriam full time. Eu não queria ficar full time lá. Por quê? Porque eu queria ainda manter meu vínculo com a Unicamp, eu queria fazer minhas outras coisas que eu faço. E aí, mas a média salarial, vamos chutar aí, que vai girar em torno de 15 a 20 mil. Outra coisa, assim, que lembrei agora, né? Logo que eu me formei, eu fui trabalhar no Hospital Santa Helena, em Santo André. E aí chegaram para mim no primeiro dia e falaram assim, olha, você tem 7 minutos para atender cada paciente. Eu falei assim, 7 minutos para atender cada paciente na porta de pronto-socorro. 7 minutos. Eu fiquei pensando, 7 minutos, como que eu vou fazer anamnese, exame físico minimamente decente? 7 minutos para mim não é o tempo básico para eu conseguir atender um paciente com qualidade. E aquilo foi algo que me chocou. Deu um baita rolo, dei um plantão no Santa Helena. E eu falei assim, não é isso que eu quero. Não é esse tipo de exploração que eu quero sofrer. Eu quero ter um tempo básico, tempo mínimo de consulta, um tempo minimamente humano de consulta, para poder atender meu paciente com mínima dignidade, né? Então, assim, eu preciso fazer uma anamnese razoavelmente, eu preciso fazer exame físico. Aí, elaborar essa hipótese diagnóstica e da conduta. E aí eu tinha um sistema que toda a Rede Américas usa, mas não só a Rede Américas, mas focando um hospital padrão, Hospital Next,
dentro da Rede Américas, e ele acaba induzindo você a fazer uma anamnese em físico, né? Então ele coloca lá dor, e aí ele coloca um corpo na tela, e você tem que clicar aqui no lugar do corpo. Aí ele fala, qual que é a intensidade? Aí ele coloca a escala lá de 0 a 10. Aí ele coloca se tem irradiação, não tem irradiação, se tem fator de melhora, fator de piora. Eu falei assim, se tem um sistema assim, para que vai precisar da gente que é médico? É só ter um operador de máquina que tá certo. Ou seja, eles só estão querendo usar a gente para carimbar. E aí, eles confundiram ainda meu nome, e teve um outro médico que é xará meu, que teve algum problema envolvido um paciente que foi a óbito. Ainda fui chamado para reunião, eu dei um plantão nesse hospital, não me pagaram pelo plantão. Eu falei assim, não é isso que eu quero, não quero mais saber, eu queria fugir de assistência naquele momento. Assim, eu não quero mais saber de serviço privado. E aí eu falei assim, não, é isso mesmo, é essa residência que eu quero mesmo. Tá certo. Aí, basicamente, acho que é isso que eu queria falar um pouquinho da residência. É uma residência caótica, é uma residência que a gente consegue fazer muito do que a gente quer. A bolsa não é a mesma. A bolsa nossa era de em torno de R$ 3.800, porque a gente recebia um vale alimentação porque a gente fica fora, mas a gente podia comer dentro de qualquer bandejão dentro da Unicamp, inclusive café da manhã dentro do bandejão central da Unicamp. Então, assim, e dava tranquilamente, eu sempre fazia meus plantões de finais de semana para complementar a minha renda. Então, assim, algo que deu para fazer, algo que eu gosto muito, e se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição. Bom, eu queria agradecer. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, de participar aqui e falar um pouquinho. Eu vou mandar agora o segundo formulário de presença para contabilizar. Nós vamos fazer agora uns 15 minutos de intervalo para todo mundo poder levantar um pouco, ir no banheiro, quem precisar. E é isso. Muito obrigado de novo, Eduardo. E vou dar uma parada aqui. Obrigado. Tchau, tchau.